o nome do Senhor. Querido, se você puder, por mais um minuto aí, quem sabe talvez um pouco mais, está colocando de pé mais um minutinho aí, e está fazendo uma oração junto comigo, estar colocando diante de Deus aí, talvez alguma situação a qual você precisa de uma resposta, talvez você precisa de um milagre nesta noite, e você veio no lugar certo buscar esse milagre. Talvez você precisa de algo que até aqui você não tem ainda conseguido alcançar, mas com certeza Deus tem a capacidade de te dar instrução suficiente para você reverter qualquer cenário, qualquer situação, qualquer dificuldade. Então faça a tua voz ser ouvida nos céus nesta hora. Pai de poder e glória, nós estamos não em outro lugar, mas nós estamos na tua casa, e é aqui que o Senhor ordena a tua bênção, Senhor, e é essa bênção que nós viemos buscar aqui nesta oportunidade. Então, meu Pai, que desde os céus o Senhor possa enviar sobre a terra, especificamente sobre este povo que se reúne nesta noite, neste lugar, a tua palavra, o teu toque, a tua unção, o teu poder, a tua graça, faz cumprir todo o teu querer e consequentemente toda a tua vontade. E desde já nós fazemos um voto de dar a ti a honra, a glória, o louvor, a adoração por tudo que o Senhor fizer nesse lugar. Não vamos reter nada, tudo será para ti, tudo será para o teu louvor. Então, Senhor, não te detenhas em fazer a tua obra, não te detenhas em operar os teus sinais, os teus milagres e as tuas maravilhas. E desde já te louvamos, te bendizemos e te exaltamos, e fazemos isso em o nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, daí junto com o teu aplauso, um forte brado de glória, de aleluia. Adore, exalte e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você precisa ou não de um milagre. Eu não sei se você veio buscar um milagre para alguém. Eu não sei se você precisa de uma resposta. Eu não sei o que você precisa. Eu sei que com certeza há um Deus, e Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Diz a sua palavra que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E é esse Deus, querido, que nós cremos, é esse Deus que nós pregamos, é nesse Deus que nós colocamos a nossa confiança. E se você está de fato aqui, buscando essa resposta, buscando esse milagre, buscando essa chave, com certeza você veio no dia certo, na hora certa, diante do Deus certo, e com certeza vai ser certa a tua vitória nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Marcos. Louvado seja para todo sempre o nome do Senhor. A Ele a glória, a honra, a Ele o louvor, a adoração, exaltação, ações de graças por tudo aquilo que Ele é. Aleluia. Capítulo 9 do Evangelho de Marcos. Eu queria discorrer uma história que acontece logo após Jesus com os seus discípulos estarem descendo do Monte da Transfiguração e se depararem com o jovem lunático. Pouco tempo atrás dessa história que eu vou narrar, Jesus toma 3 dos seus principais discípulos e sobe ao monte, e se transfigura, e há uma experiência sobrenatural ali da presença de Deus, e há a figura de Moisés, Elias e Jesus. E em dado momento vem uma nuvem, nessa nuvem Deus, o Pai, fala com eles e dá a eles uma instrução: este é o meu filho, a ele ouvi. Imediatamente some Moisés, imediatamente some Elias e fica só Jesus. Então ali Deus estava dizendo: hoje vocês precisam só ouvir o meu filho, nele está tudo o que vocês precisam, nele reside todos os dons, todos os talentos, tudo, a capacidade de fazer tudo o que porventura vocês possam necessitar daqui para frente.
Só depois em Efésios capítulo 4, versículo 11, que tudo que residia em Jesus, ele então dá de volta à igreja, e ele dá então uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas nesse contexto em que Jesus habitou a terra, ele era a essência de tudo. Depois ele repartiu com a igreja. Mas após isso, querido, há essa cena, que nós vamos então aqui partilhar com vocês, que está especificamente após o versículo 14. Você pode tomar o seu lugar, mas com toda a reverência à leitura da palavra, queremos fazer a partir do versículo 14. Marcos é o Evangelho, capítulo 9, versículos 14 a seguir, iremos então fazer a leitura. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, eu não sei se você está aqui, querido, talvez não em uma grande multidão, talvez você seja esse um, que talvez você precisa se achegar a ele, talvez você tenha uma causa, talvez você tenha aí algo que possa dar a você também essa mesma aqui atitude. Esse homem em meio à multidão, em meio a um cenário ali que muitos poderiam concorrer para querer alguma coisa de Jesus, a Bíblia me dá essa informação que que pode ser você, que pode ser quem sabe eu nessa noite, um da multidão, respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio. Se fosse você, eu dizia nessa noite, eu creio também. Eu não sei o que você precisa crer para Deus operar um grande milagre na tua vida nessa noite. Mas diz assim como esse pai, eu creio também em um grande milagre nessa noite. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Diga comigo assim, a não ser com oração e jejum. Presta atenção naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite.
Eu queria, querido, em duas vertentes aqui, estar pontuando algo que pode te dar, e eu quero que você tenha, eu quero que você receba. Talvez você já teve mais, talvez você já desfrutou de muito mais, usando justamente essas chaves. Talvez alguma coisa na tua caminhada te acometeu, que isso talvez não é tão forte como outrora já foi, e nós corremos esse risco. E duas vertentes, duas linhas de entendimento acerca de que muitas coisas que eu poderia aqui tirar desse texto, eu quero tirar duas situações. A incredulidade ou a fé. Diga para o seu irmão, a incredulidade ou a fé. Eu queria, querido, nessa situação desse pai, nessa situação de desespero, imagina você começa a ouvir falar sobre um Deus que cura, que faz milagre, você começa a ouvir falar sobre uma igreja, você começa a ouvir falar sobre esses discípulos, sobre manifestações poderosas. Jesus não estava, Jesus é fato que estava com Pedro, Tiago e João no monte, mas os discípulos não estavam no monte nesta ocasião. Os discípulos estavam ali cuidando do cotidiano, já haviam visto Jesus fazer muitas coisas, mas eles se deparam com essa situação que chega esse pai. E antes de Jesus chegar, esse pai tentou ali ajuda com aqueles discípulos de Jesus, igual eu sou, igual você é nessa noite. Mas diz a palavra que aqueles homens não conseguiram ajudar. E esse homem desesperado vê Jesus chegando entre a multidão. E Jesus vê que há uma discussão entre os escribas e os seus discípulos. Ele deixa essa parte para lá. E ele dá ouvidos a realmente esse homem que se aproxima com uma necessidade. Eu não sei se você veio aqui com uma necessidade. Talvez você veio só adorar a Deus, talvez você veio bem dizer, exaltar, e você faz muito bem em fazê-lo. Mas talvez você tenha uma proposta, um propósito, algo que excede o adorar, o exaltar. Não que o adorar, o exaltar não seja algo tremendo, mas talvez você veio buscar alguma coisa para resolver amanhã. Talvez você tenha um ente querido, talvez você tenha um parente, talvez você tenha um filho, talvez você tenha um marido, talvez você tenha uma situação na justiça, uma situação financeira, eu não sei. Eu sei que assim como esse homem chegou até Jesus, chegou do lugar certo, você também está no lugar certo, diante do Deus certo, e Ele pode te dar uma direção certa, e você ver um milagre acontecer na tua vida. Mas acontece aqui, amados, que diante desse cenário, então esse homem, ele recorre a Jesus. E quando ele recorre a Jesus, ele narra o seu problema, ele fala sobre o seu filho, ele fala sobre as situações que o seu filho enfrentava, ele fala sobre todos os pormenores. Mas, querido, em dado momento ele fala algo para Jesus e fala assim: olha, eu até pedi para os seus discípulos fazerem alguma coisa. E nós muitas vezes somos esses discípulos, querido. Se nós não tomarmos cuidado, nós também temos toda a informação, mas nós não temos poder. Presta atenção nisso. E os discípulos estavam ali, tinham informações, sabia quem era Jesus, conhecia a palavra de Jesus, caminhavam com Jesus, mas não puderam ajudar aquele homem. E Jesus chega então, e Jesus olha para aquela situação e ele fala assim: ó geração, diga comigo, incrédula. E querido, a incredulidade, ela é uma chave, presta atenção nisso. A incredulidade, ela na realidade, o que ela faz? Ela ativa algo muito prejudicial. O que a incredulidade ativa? O que a incredulidade na realidade faz com que acontece até com os discípulos? Porque aqui, quando Jesus está falando, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Ele está falando acerca dos seus discípulos. E aqui, querido, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer um pouco sobre essa incredulidade. É justamente a incredulidade que lá em Mateus capítulo 13, versículo 58, diz assim, que Jesus, o próprio Jesus, na sua pátria, na sua terra, em Nazaré, ali, ele não pôde operar muitos milagres. Agora, por que Jesus não pôde operar muitos milagres na sua própria nação, na sua própria pátria? A Bíblia explica e diz assim, ele não pôde operar ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Fala para o teu irmão assim, com muito carinho, se você for incrédulo, sai de perto de mim em nome de Jesus. Você pode me contaminar, porque eu quero crer. Eu quero crer no milagre de Deus. Eu quero crer no poder de Deus. Agora, querido, deixa eu te falar um pouco mais.
A Bíblia diz em 2 Coríntios, não precisa colocar 4:3, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, imagina o seguinte, você vai ver o que é o evangelho nessa noite. O evangelho, querido, ele é o poder de Deus. O evangelho é a certeza que Jesus morreu e ressuscitou. O evangelho é a certeza que a palavra de Deus não caiu por terra. O evangelho é a certeza de que tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. O evangelho nunca caiu por terra, e diz a palavra dele que nem uma vírgula, nem um tio de tudo aquilo que ele diz cairá por terra. Passarão céus e passarão terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Mas, querido, diz a palavra aqui, Paulo dizendo aos Coríntios, que se ainda esse evangelho, esse poder do evangelho, essas boas novas do evangelho está encoberta, é para os que se perdem que está encoberta, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos, diga comigo, incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Sabe o que a incredulidade faz? Ela ofusca a luz do evangelho. Sabe o que a incredulidade faz? Ela ofusca a pessoa ter uma visão clara de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, tudo aquilo que é direito nosso, é promessa nossa, é para desfrutarmos, é para tomarmos posse. Mas a incredulidade ofusca, ela faz com que a pessoa muitas vezes não enxergue que há de fato um poder que emana do evangelho, e esse poder é suficiente para reverter qualquer situação, para mudar qualquer cenário, para trazer vida onde há morte. Porque esse é o poder da ressurreição, esse é o poder do evangelho. Tanto é fato que Paulo, o apóstolo Paulo, e eu quero que você coloque aí para mim, por favor, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, coloca para mim lá, Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo, narrando a igreja de Roma, diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho. Presta atenção, querido, para você entender o que Deus quer fazer aqui nessa noite. Paulo está dizendo assim: porque eu não me envergonho do evangelho. O que ele diz mais? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois, diga comigo assim, pois o evangelho de Cristo, mais forte para você ajudar e você receber a palavra, você receber a revelação, diz assim: pois o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Agora tem um detalhe, irmão. A forma que Satanás usa para você não conhecer esse poder é trabalhando a incredulidade. Ela ofusca. A incredulidade, ela cega o entendimento. A incredulidade, ela tira essa luz. A incredulidade tira esse entendimento. Mas Paulo está dizendo assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Mas o evangelho é o poder de Deus para quem? Para todo mundo? Diga para o seu irmão: infelizmente não. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, diga comigo assim, de todo aquele que crê. É isso, querido, que eu preciso trabalhar com você nessa noite. A crer, colocar fé em algo que Deus vai te dar aqui nessa noite, em algo que você talvez já recebeu outrora, e agir essa fé, agir esse poder, manifestar esse poder, dizer: o evangelho que eu creio de fato é poder, não é meras informações. O evangelho que eu creio, ele é um evangelho respaldado por sinais, prodígios e maravilhas. É nesse evangelho que você tem crido? Esse evangelho, amado, é o poder de Deus, e esse poder de Deus se manifesta na vida daquele que crê. Fala para o teu irmão: seja você esse. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, diga assim comigo: porque no evangelho, que é o poder de Deus, nele eu descubro a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Sabe o que Deus precisa para operar um grande milagre? Onde quer que você necessita desse grande milagre? Sabe o que Deus precisa fazer, querido, para reverter qualquer situação que você possa estar vivendo hoje, ou tenha que viver amanhã? Sabe o que Deus precisa? Ele não precisa de mais nada, a não ser que você creia que Ele é capaz de fazer. Tudo é possível ao que crê. Se creres, verás
a glória de Deus. A glória de Deus vai se manifestar aí. O poder de Deus vai se manifestar aí. Esse poder de Deus é o poder do Evangelho. Esse poder do Evangelho é o poder que está, querido, ele está disponível a quem, pastor? A todo aquele que crê. Eu quero ativar a tua fé nessa noite. Eu quero despertar a tua fé nessa noite. Eu quero te levar a um nível maior de fé nesta noite, para você desfrutar desse poder. Ei, esse poder não está ofusco. Esse poder não foi deixado na cruz. Esse poder não continua morto. Ele não foi sepultado. Ei, ele ressuscitou. A morte não pôde com ele. Ele está vivo. E ele tem poder, querido, para reverter qualquer cativeiro, qualquer cenário, qualquer situação. Não é uma exclusividade desse homem. Não é algo inerente tão somente a esse pai. Não, o poder de Deus está disponível para você aqui nessa noite. Não, você não está me entendendo. Eu quero me fazer enfático, repetitivo até se for necessário. Ei, você não me ouviu? Deixa eu falar de novo. Esse evangelho, esse poder, essa luz que resplandece sobre trevas e as trevas não prevalecem, está disponível hoje para você. Pastor, o que eu preciso? Crer. A tua salvação, querido, não foi de outra forma. A palavra do Senhor diz em Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não adianta, querido, confessar com a boca e não crer. A salvação é fruto de uma confissão de boca, mas principalmente de uma fé de todo o coração, que Jesus não ficou morto, mas ele ressuscitou. Isso que é salvação. Agora, o que eu preciso realmente para ver Deus manifestar algo poderoso? Esse homem chegou, e ele viu que ele não tinha conseguido até então, ele não desistiu. Talvez é o teu caso. Pastor, eu estou tentando de uma forma ou de outra, ainda não deu certo, mas talvez Deus te trouxe aqui para te dar essa palavra, fazer você de fato ser enxertado, fazer você de fato receber, fazer essa palavra se tornar rema na tua vida. E esse homem foi no lugar certo, falou com Jesus, e Jesus disse para ele, né? Agora, quando foi que Jesus disse para ele? Quando esse homem disse para Jesus assim, mas se o senhor pode fazer alguma coisa? Se o senhor pode fazer alguma coisa por mim nessa noite? Eu não sei se você precisa que ele faça alguma coisa por você nessa noite. Eu não sei se você precisa que ele faça alguma coisa por um filho seu nessa noite, como era o caso desse pai. Eu não sei se você quer e precisa que ele faça alguma coisa pelo seu irmão, como era o caso de Marta e Maria. Eu não sei se você precisa, como paralítico, que estava ali há 38 anos, precisando que alguém fizesse alguma coisa por ele. Jesus chegou ali e fez. Eu não sei qual é o teu caso. Eu só sei e quero de fato deixar claro isso para você. Ele está dizendo para você, assim como ele recebeu essa palavra, se tu podes fazer alguma coisa, você pode até dizer isso, se tu podes fazer alguma coisa por mim nessa situação, Jesus, me ajuda. E ele vai responder para você a mesma coisa. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Agora, sabe qual foi a resposta desse pai? Um homem, querido, que não tinha bagagem espiritual que talvez você tenha. Um homem que ele deixa claro, ele é humilde o bastante para dizer assim, eu creio, mas me ajuda até na minha incredulidade, que eu sei que a minha fé ainda é pequena. Eu sei que a minha fé não é tão grande assim, mas se o Senhor está falando que eu preciso crer, ele dá uma resposta afirmativa e diz assim para Jesus, eu creio. Acho que você não está me entendendo, mas eu vou baixar um pouco o nível. O que Jesus está perguntando para você aqui nessa noite, a tua causa, o teu problema, a tua situação, a tua realmente, sabe, essa carga, esse sofrimento, essa angústia, esse abatimento, se você pode crer, que ele pode te ajudar. Você pode crer? E simplesmente esse homem virou para Jesus e falou assim para ele, eu creio. Eu creio. Sabe o que aconteceu aqui, irmão? Devido a essa resposta, eu creio, imediatamente diz a palavra aqui, Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E o que vem a seguir, pastor? E o que vem a seguir, pastor? O que vem a seguir, querido, é algo muito simples. Simplesmente Jesus interviu naquela situação, simplesmente Jesus tomou aquela situação agora como dele. O pai está dizendo, eu creio que o senhor pode.
Eu creio que eu estou diante do Deus certo. Eu creio que a oportunidade minha é agora, é hoje, e eu não vou deixar ela passar. Eu creio que o meu filho vai sair daqui diferente. Eu creio que algo miraculoso vai acontecer. E foi de fato o que aconteceu, querido. Deus restaurou. Aquele menino foi liberto, aquela situação foi resolvida, e o nome do Senhor foi glorificado. Só tem uma chave aqui. Não sei se aplica a você ou não. Quando os discípulos chegaram ali e disseram para ele: por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos resolver? E Jesus foi enfático e diz: olha, porque tem situações que não se resolvem, a não ser com jejum e oração. Eu não sei qual é a sua situação, mas fica esse alerta. Talvez o Senhor está falando, você precisa de fazer um jejum. Talvez você precisa realmente se aplicar a jejum e oração. Não sei se isso se aplica a alguém aqui nessa noite. Mas eu quero caminhar, eu quero ganhar aqui tempo. Eu quero discorrer nessas duas vertentes. Incredulidade, ou você ter fé, ou você crer naquilo que Ele é capaz. Eu estava, querido, aqui nas escolas dominicais, há esses dias atrás. Fazem aí coisitas de 20 anos. Eu estava nos cantinhos que cercávamos ali, hoje nós fazemos algo parecido aqui, mas a escola dominical era mais para aquele canto ali. Tinha outras classes que ficavam em cima, enfim. Eu ouvia muito o nosso querido, amado irmão Diácono Joel. Quem lembra do Diácono Joel aqui? Olha aí que coisa linda. O Diácono Joel, querido, ele ia para essas fazendas aí, ele trabalhava com balança, coisa de gado, coisa de agrícola. E quantas foram as experiências que eu vi ele narrar, que certa feita ele passou lá um mata-burro, ele entrou por uma estrada e saiu por outra, né? Tem alguém meneando a cabeça aí, quer dizer, acho que está lembrando da história. E aí o fazendeiro perguntou para ele: você entrou por onde? Ele falou: eu entrei por aquela ali. Mas como que você entrou ali? Não tem como entrar ali. Por quê? Porque lá está sem o mata-burro. Ele falou: querido, o que aconteceu eu não sei, sei que eu passei por ali. Aí as pessoas iam lá, irmão, tinha o rastro do carro que ia até ali, continuava do outro lado e não tinha um mata-burro, e o homem passou. Você vai entender o que eu quero falar. Outra feita, ele estava lá no meio do nada, irmão, e de repente acabava a gasolina. E quando acabou a gasolina do carro, imediatamente ele narrando ali, só para você entender um pouco, Romanos 10:17 diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir. Escuta isso, vou falar de novo. A fé vem pelo ouvir. E você está ouvindo nessa noite. Fique atento que Deus vai te dar a chave aí. Eu estava ouvindo tudo isso. É mata-burro que não existe, passa a existir. É gasolina que não tem. O homem orava e falava: Senhor, eu não tenho como fazer outra coisa a não ser contar com um milagre teu. E eu creio que o Senhor pode multiplicar essa gasolina. Eu creio que o Senhor pode... Eu não sei o que o Senhor vai fazer não, mas eu preciso que o Senhor faça um milagre. Sabe o que aconteceu? O homem batia a chave no carro, o carro funcionava, ele ia, irmão, e muitas vezes ele ia até chegar onde precisava chegar, e a gasolina era suficiente para chegar até o posto de gasolina. Eu ouvi tudo isso. E ouvindo tudo isso, para você entender o que Deus quer falar sobre incredulidade ou sobre fé, certa feita eu tive um desejo no meu coração, e um desejo que talvez para você, aos teus olhos, perto dos teus desejos, pode representar algo muito simples, muito simplório, algo que não tem assim... um valor muito expressivo. Numa época atrás aqui, todo mundo estava colocando aquele peixinho no carro. Quem lembra disso? Hoje é pouco, né? As pessoas se identificavam que era cristão, né? Através de um peixinho ali, um de um jeito ou do outro. E um dia passou no meu coração, falou: nossa, vou comprar um peixinho desse para mim. Todo mundo está usando, né? E eu pensei em comprar um peixinho. Naqueles mesmos dias ali, irmão, coisa de... se deu ali uma semana, não sei nem se deu. O Mazonco está lá no fundo, lá, ó. Ele chegou com um peixinho para mim de presente. Os mistérios de Deus. Eu taquei aquele peixinho ali no carro. E beleza, glória a Deus, não vou precisar nem comprar. E viaja para cá, viaja para lá. Um dia eu estou voltando de Rio Preto, São José do Rio Preto. Olha o que eu faço ali, naquele trevo de Mirassol, que você entra aqui para pegar. Eu vou naquele posto que tem ali, do posto dos macacos, o primeiro posto, para abastecer. Eu estava já na reserva, eu falei: não vou entrar dentro de Rio Preto para abastecer. E ali naquele trecho de Rio Preto não tem posto, só na saída mesmo lá. Senão você tem que entrar dentro da cidade. E eu então falei: no primeiro posto eu abasteço. Só que chegou no primeiro posto, não tinha combustível, aleluia.
Você vai entender o aleluia daqui a pouco. E não tinha combustível, eu falei, vamos embora. Só que, querido, daquele posto, no outro posto acima, que é um Petrobras à direita, se der, é 2 quilômetros, não dá. É muito perto, não sei nem como aprovou pôr um posto ali tão perto do outro. Só que a hora que eu começo a descer, antes de começar a subir, a gasolina... Amado, na hora, a primeira coisa que eu lembrei foi a quantidade de telha que eu tenho na cabeça. Porque o sol estava muito quente. Eu falei, eu não vou enfrentar esse sol quente, mas de jeito nenhum. Um sol desse, para mim ir lá buscar gasolina a pé e voltar aqui, vai queimar. Mas eu lembrei do irmão Joel, irmãos. Eu lembrei do irmão Joel. Eu falei, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Aleluia. Aleluia. E eu creio. O Senhor multiplicou gasolina para o irmão Joel. O Senhor não faz acepção de pessoas. Eu creio que o Senhor pode fazer eu bater a chave aqui, o carro funcionar, eu chegar até no outro posto, eu vou testemunhar, vou glorificar o teu nome e vou reconhecer que foi um milagre. Eu já tinha batido ali umas 3, 4, 5 vezes, já estava ali correndo o risco da bateria ter algum problema, então parei. Mas parei, querido, de uma forma assim tão tranquila. E orei a Deus também de uma forma assim tão tranquila. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode. O Senhor já fez, eu já ouvi o Senhor fazer. Então, Senhor, eu vou dar partida nesse carro. O carro vai funcionar. Eu vou chegar até no posto. E com certeza o teu nome vai ser glorificado. Bati, querido, a chave. Pensa que ligou? Ligou nada, irmão. Peraí que você vai entender o mistério. Amados, olha como que Deus é maravilhoso. Quem crê que Deus é maravilhoso? Não, só quem crê de verdade. Você vê que como Deus é maravilhoso, irmão. Deus cuida de cada detalhe, mas só que muitas vezes não é do jeito que você quer. Mas Deus faz milagre. Amados, na hora eu estou dentro do carro, o carro não pegou. Aí o que costuma acontecer quando a gente é incrédulo? Deixa eu só falar um parênteses aqui para você. Os incrédulos não vieram hoje, eles faltaram. Não vieram. Então você está aqui porque você crê. Mas o que acontece quando a gente é incrédulo? A gente já sai do carro, já começa a blasfemar. Deus, cadê? O Senhor fez, meu irmão Joel, milagre dos outros chega, o meu não aparece. Todo mundo conta testemunho, eu não tenho testemunho para contar. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Sai do carro e tal. Não, irmão, eu fiquei dentro do carro. Dentro do carro, parado. Daí a pouco eu vejo um carro voltando. O carro passou por mim, foi lá na frente. Daí a pouco um carro voltando. A hora que o carro chegou perto, o cara olhou para eu, ô pastor, é o senhor que está aqui? Irmão, o diácono Divaldo está aqui. Você pode confirmar isso com ele. Ele não está aqui hoje, mas ele é daqui. O Divaldo, todo mundo conhece o Divaldo. Ele passou, ô pastor, é o senhor que está aí? A hora que eu olhei o peixinho, aleluia. Eu falei, deve ser algum irmão, deve ser algum crente, eu vou lá ajudar. Ele voltou, querido, ele foi lá no posto, trouxe a gasolina, coloquei a gasolina e o nome do Senhor foi glorificado. Sabe, amado, só que você tem que crer. Talvez não é especificamente do jeito que você está pensando, mas Ele vai resolver o teu problema. Talvez não é da forma que você pensa, sabe? Porque os pensamentos dele são mais altos do que os teus pensamentos. Os caminhos dele são maiores, mais altos do que os meus caminhos. Mas uma coisa é fato: quando você entrega, descansa e crê que ele pode intervir em qualquer cenário, ele pode intervir na tua sorte. Ele interviu, amado. Ele foi lá, ele buscou, sabe, alguém. Pastor, mas como que o Divaldo passou na mesma hora? Querido, não sei. Eu só sei de uma coisa, eu acreditei que Deus era capaz de me ajudar, Ele me ajudou, e com certeza isso edificou a minha fé. Mas o que eu quero passar para você, amados? Tem muitas situações na Bíblia, que você vai se deparar com situações semelhantes ao que talvez aconteceu com Marta e Maria. Todo o trabalhar de Jesus com Marta e Maria, primeiro, querido, a gente acha assim, ele demorou 4 dias a mais lá.
Né? Se fosse tão amigo assim de Marta, Maria e Lázaro, por que ele não foi no primeiro dia que chamaram ele? Não foi. Tudo isso, querido, preparando, sair o cenário da incredulidade, entrar, ativar o cenário da fé. Tudo que Deus precisa para operar um grande milagre em qualquer situação, irmão, como ele operou na vida desse pai aqui, ele disse, se você pode crer, tudo é possível que crer. O homem falou, eu creio, ele foi lá e operou o milagre. Ah, Marta e Maria aparecem lá com o irmão está doente. Agora a situação de doença vira uma situação de morte. Mas como elas mandaram chamar Jesus, Jesus aparece ali, e as coisas que elas começam a dizer é assim, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vira e fala, mas eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê? Eu creio que... E Jesus continua. Aí vai a outra, irmão, é a mesma ladainha, você conhece a história. E quando se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas agora eu sei que tudo que o senhor pedir ao Pai, Ele pode te conceder, tal. Maria, teu irmão vai de ressurgir. Eu sei que ele vai ressurgir um dia aí. Não, irmão, Deus quer fazer hoje. Mas ele não age assim, o senhor pode, mas o senhor não pode, ou talvez faz, talvez não faz. Se o senhor não tivesse, talvez tinha acontecido. Se não tivesse sido assim, se o posto não tivesse ali com problema de combustível, não ficava sem. Não, irmão, Deus está preparado para fazer milagre independente da circunstância. Mas ali, irmão, ele estava só levando aquelas duas mulheres a acreditar que ele podia fazer. Mas chegou uma situação que foi um checkmate. Quem quer saber como? Quando ele simplesmente disse assim, tirai a pedra. Tirai a pedra. Queridos, a pedra da incredulidade permanece aí, Deus não pode fazer nada. Mas quando arranca a pedra, irmão, é sinal que você crê. Se é de 4 dias, se cheira mal, se não cheira mal. Não importa, querido, quanto tempo, de que forma, de que maneira. Porque era comum esperar até o 3º dia. Devido a uma doença que tinha ali na região, depois do 3º dia, sim, então dava-se por encerrado o caso. Então se chegasse até o 3º dia, as pessoas podiam dizer também, isso aí é comum aqui. Não, Jesus chegou um dia depois, para não ter nenhuma dúvida que foi um grande milagre, assim como Ele quer fazer um grande milagre na tua situação. E Ele chegou ali, irmão, então tira a pedra. Elas disseram assim, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus vira, eu não te disse, se creres, virás a glória de Deus. Fala para o teu irmão, então tiraram a pedra. O que aconteceu quando tiraram a pedra, irmão? Quando tiraram a pedra, Jesus só disse assim, Lázaro, vem para fora. Eu não sei, querido, o que é que está aí, sabe, de uma forma que já morreu o seu sonho, a tua esperança, talvez já morreu algo aí que você tinha como muito importante, talvez um sonho, um projeto, talvez algo aí que você, já desenhou, já guardou, já sonhou, já idealizou. Ei, não está morto não. Se você crê, Deus pode te chamar para fora, trazer a existência, colocar vida onde há morte, irmão. Ele simplesmente está pedindo para mim e para você, tira a pedra. Tira a pedra. E quando a pedra foi tirada, querido, quando aquela pedra foi tirada, Ele simplesmente trouxe vida onde havia morte. Então eu poderia aqui colocar muitas situações da palavra, muitas situações de pessoas, querido, que estavam aqui, eu teria muitos textos aqui. Você pode pegar, por exemplo, aquele homem que estava há 38 anos, esperando que alguém tivesse o capricho de colocar ele nos braços, correr até o tanque de Betesda, ter que chegar primeiro do que qualquer um outro, porque era só o primeiro que descesse ali que recebia o milagre. Agora se Deus está nisso, Deus não é Deus de competição, querido. Deus, Ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Deus faz milagre aqui nessa noite para todos. Não é o primeiro, não, é todo aquele que nele crê, não será confundido. Sabe, estava ali uma situação em que o entendimento estava errado. Você vai para as Escrituras, você vai ver que esse capítulo ali que fala que um certo tempo descia um anjo e agitava a água, esse texto não existe. Isso foi colocado ali entre colchetes para dar o entendimento cultural da situação, mas na Bíblia no original não tem isso. Então na realidade não tinha anjo nenhum que descia e agitava água nenhuma. Essa água, ela entrava de baixo para cima de forma intermitente, então borbulhava. E as pessoas colocavam que era um anjo que estava agitando água. Querido, não tinha nada de anjo e Jesus não tinha nada a ver com aquele tanque. Mas o que aconteceu ali? O entendimento daquele homem, assim como o meu, não era o entendimento daquilo que Deus queria fazer. Eu queria que o carro simplesmente pegasse.
Mas Deus resolveu o meu problema de uma outra forma. Aquele homem estava esperando que alguém colocasse ele no tanque. E Jesus chega ali, como talvez vai perguntar para mim e para você nessa noite: quer ser curado? Quer ser ajudado? Quer que eu intervenha na tua sorte? Quer que eu mude o teu cativeiro? Quer que eu comece a escrever uma nova história na tua vida? Eu não sei. Eu sei que para aquele homem, ele disse assim: queres ficar são? Olha o entendimento, irmão. Aquele homem virou para ele e falou: Senhor, mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Sempre quando eu vou, vai um antes de mim. Estava com fé? Isso é fé? Querido, Jesus, como se tivesse ignorado essa resposta, porque o que vai fazer Jesus se mover, presta atenção nisso, que isso pode te mudar tudo. O que vai fazer Jesus se mover ao teu encontro, querido, é a tua resposta de fé. Vou repetir. O que faz Jesus mover ao teu encontro, você pode crer? O homem falou: eu creio. Jesus fez. Você pode crer? Quer? Então tira a pedra. Tirou a pedra, Jesus fez. Quando ele falou: você quer ser curado? Ele esperava uma resposta: sim, Senhor, eu quero ser curado. Você crê que eu posso te curar? Eu creio que o Senhor pode me curar, ser curado. Mas não foi isso que aconteceu. Quando simplesmente ele disse assim: queres ficar são? Quer ser curado? Aquele homem disse assim: Senhor, mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Presta atenção nisso, querido. Imediatamente Jesus virou para ele e Jesus dá uma segunda oportunidade. Jesus vira para ele e fala assim: levanta, toma o teu leito e anda. Sabe o que acontece aqui, irmão? Para aquele homem se levantar, ele tinha que crer no sobrenatural. Porque se ele tivesse crido que ele pudesse se levantar de forma natural, ele já tinha se levantado muito antes. Mas ele tinha que crer agora a partir de uma palavra. Quem está comigo? Então quando Jesus disse para ele: levanta. Por que Jesus falou primeiro levanta? Tem 3 passos aqui. Quem quer saber? Levanta. Amados, se esse homem não toma uma atitude de se levantar contra o seu próprio entendimento, porque o entendimento dele é que alguém tinha que colocar ele no tanque, o entendimento dele é que alguém tinha que ajudar ele, ele já estava num grau ali de autocomiseração: eu sempre sou deixado por último, ninguém se preocupa comigo, sempre alguém socorre outro, mas eu nunca sou socorrido, sabe? As pessoas parecem que fingem que eu não existo. Enfim, a mente dele, querido, estava totalmente bombardeada de tudo isso. Era 38 anos de espera. Então a primeira coisa que Deus testa nesse homem é a sua fé, a sua capacidade de crer numa palavra: levanta! E esse homem se levantou. Quando você se levanta contra uma situação que antes você tinha incredulidade, agora você age pela fé. Quando você sai do domicílio da incredulidade e assume o domicílio da fé, você já dá o primeiro passo. Agora, querido, olha que diz assim: levanta, toma o teu leito, levanta, domina o que até aqui estava te dominando. Quem está comigo? Quando você se levanta pela fé, aquilo que te dominava, que era a incredulidade, não te domina mais. A incredulidade mantinha ele refém. A incredulidade dominava ele. Ele estava acima de algo que estava dominando sobre ele. Quando ele se levanta, agora ele domina o que dominava ele. Levanta, toma o teu leito, domina o que te dominava e agora anda. Quer andar para um novo rumo, quer andar para uma nova etapa, quer andar de fato de cabeça erguida e deixar isso aí para trás? O Senhor está perguntando para mim e para você nessa noite: você crê que eu posso? Você crê que eu posso intervir? Você crê que eu posso mudar a tua sorte? Você crê que eu sou capaz de mudar a tua sorte? Agora, querido, como que você vai de fato dizer sim? Como que você vai dar uma resposta afirmativa? Porque tem muitas coisas, irmãos, que não vão acontecer naturalmente. Pastor, eu creio. Mas, querido, a fé vem pelo e ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Mas a palavra diz em Tiago 2,26 que a fé sem obra, ela é morta. O que é isso então, pastor? O Senhor vai te dar uma palavra: levanta. Se você não levantar, não vai acontecer nada. O Senhor vai te dar uma palavra: tira a pedra.
Fala para o seu irmão, essa é a tua parte. Tirai a pedra. Eles tiraram a pedra, Deus fez o milagre. Levanta, ele se levantou. Domina o que está te dominando. Levanta, toma o teu leito e anda. Você pode crer que eu posso fazer? O pai do menino falou, eu creio. E Jesus fez um grande milagre. Se coloca de pé. Eu quero, e não poderia ser diferente, eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Não que eu esteja de uma condição superior do que a sua, não. Eu estou apenas pela misericórdia de Deus como pregoeiro da palavra. Mas o Senhor simplesmente, diante de qualquer situação que você possa colocar diante dele agora, como aquele pai, assim como talvez Lázaro, que estava também com uma situação adversa dentro da sua casa, a sua filha, de quase 12 anos, estava à morte, e houve uma manifestação sobrenatural de Deus. Eu não sei se é um filho, eu não sei se é um irmão, eu não sei se é uma esposa, eu não sei se é um sobrinho, eu não sei o que você busca, ou se é você mesmo, porque esse homem ali do tanque de Betesda, ele não estava buscando por ninguém, ele precisava para si mesmo. Uma coisa eu sei, querido, todos esses encontraram resposta, ajuda num lugar só, e esse lugar não mudou. A pessoa certa para te ajudar, te levantar, e você descobrir a justiça de Deus, que é de fé em fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. E é pela fé que eu te digo nessa noite. Deus, Ele simplesmente pergunta, você crê que eu posso intervir nessa situação? Você crê que eu posso mudar esse cativeiro? Você crê que eu posso escrever uma nova história na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças? Se você diz, querido, eu creio, eu não sei se você vai ter que tirar a pedra, eu não sei se você vai ter que se levantar contra uma situação que está te prendendo, te dominando, eu não sei que resposta que Ele vai requerer de você, mas eu estou aqui nessa noite só para dizer uma coisa. Ele vai falar com você, se é que já não falou, qual é a tua parte, e eu quero orar nesse sentido. A parte do que envolvia Lázaro era tirar a pedra, a parte do que envolvia esse pai era lutar contra a sua incredulidade, pequena fé. A parte que coube àquele paralítico depois de 38 anos era acreditar que ele podia se levantar contra todas as possibilidades humanas. A minha parte era crer que mesmo dentro daquele carro, sem tirar um pé para o chão, sem ali mover nada, a não ser pela fé, Deus podia multiplicar a gasolina, ou podia fazer de outra forma, mas como Ele fez, Ele trouxe a gasolina, Ele fez o milagre. Ei, Ele precisa apenas que você creia, que Ele pode fazer, que Ele pode agir. E você que crê, coloca a mão no seu coração. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Você talvez está ouvindo esse áudio, está ouvindo esse vídeo. Coloque a mão no seu coração também agora. Talvez dentro da sua casa, você está aí agora ouvindo esse vídeo, e só você sabe o problema, só você sabe o que você tem que enfrentar amanhã pela manhã, só você sabe o que você deixou lá naquele escritório, só você sabe como está o seu casamento, como está a sua saúde, como está a tua fé. Talvez você está afastado, desviado, talvez você já outrora cria de uma forma tão grande, mas as circunstâncias foram te acometendo, e como diz a palavra, o adversário cega o entendimento dos incrédulos, e por esta cegueira ofusca a visão que nós temos do poder do Evangelho. O poder do Evangelho é o poder de Deus, e ele se manifesta, e ele está dizendo para você, levanta. Ele está dizendo para você, creia, que eu posso te tirar dessa situação. Desperta, desperta. Você pode crer que eu posso operar na tua vida. Eu quero orar por você. Pai, eu creio
que o Senhor pode tocar individualmente todos nós que aqui estamos. Eu creio, Senhor, que ainda que os nossos problemas aqui podem ser diversos, o Deus que resolve cada um deles é o mesmo, e a nossa fé está confiada somente no Senhor. É no Senhor que nós cremos, e nós estamos debaixo de um tema, nós estamos vivendo um tempo de milagres, é o ano dos milagres de Deus. Se é que o Senhor precisa de um ano específico para operar milagres, mas nós cremos que nós estamos debaixo de um tema, e nós, ó Pai querido, queremos liberar o teu milagre sobre cada família aqui representada. Entra nessa causa, entra nessa situação, reverte esse cativeiro, começa a escrever uma nova história, ativa, levanta, desperta, dá sabedoria, graça, direção a esse teu filho, a essa tua filha, meu Pai, traz vigor, traz alento, traz de volta o que foi roubado, restitui a paz, tira, Pai, todo conflito, toda e qualquer tipo de ingerência adversária, caia por terra. Senhor, ativa o poder do Evangelho, como diz a tua palavra, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então, por esse poder do Evangelho, haja luz, haja salvação, haja cura, haja milagre, haja portas abertas, haja o mover de Deus sobre toda a tua igreja. Recabachei, alabachai, rebaxerebecomaralabachai. Haja abertura de portas, haja abertura de cativeiros, abra a porta para o emprego, Pai, restitui os sonhos, liberta o cativo, coloca em liberdade o oprimido, faz uma grande obra e glorifica o teu nome. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Queria que você erguesse a sua mão para o alto, de preferência à direita, e você simplesmente, como se você estivesse agarrando a tua vitória. Talvez você saia daqui com uma chave, com uma direção, você sabe como enfrentar o problema amanhã lá. Eu não sei de que forma Deus possa ter falado contigo, mas como você estivesse agarrando essa chave, essa direção, toma posse e diz assim: eu recebo essa palavra, e ela vai se cumprir na minha vida. Eu creio e não abro mão, em hipótese nenhuma. Se você crê de verdade, aplauda Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Alabaxarabalabachei, recoe labalara chai alabachei, rei labalabacharabacou elabachei alabas. Aleluia, 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 aleluia. Não deixe o inimigo roubar, querido. Simplesmente tome posse. Eu não abro mão. Talvez você saia ali, você chega lá, vai vir uma dúvida, vai vir algo querer falar contrário ao que você ouviu aqui. Simplesmente você tem que dizer assim: eu rejeito toda incredulidade, eu creio, está feito. Deus fez uma grande obra, eu tomo posse da minha vitória e não abro mão dela, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te abençoe poderosamente. Sabe, que você tenha aí uma semana abençoada pela frente, que você desfrute de todos os propósitos e os milagres de Deus na tua vida, tua casa, tua família. Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Amém?